Eu sei que muitos são os detalhes na hora de fazer aí o planejamento da sua obra e da sua reforma. Mas uma dúvida muito comum e que talvez você esteja com ela agora é: qual o melhor piso para minha casa? Porcelanato ou cerâmica? Isso pode parecer algo muito simples de ser resolvido, mas muitos fatores precisam ser levados em consideração para que você faça uma escolha consciente. Oi, gente! Tudo bem? Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Rafa, sou arquiteta no Alvê Arquitetura, um escritório em Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje a gente vai falar sobre uma dúvida muito comum. E se você está assistindo esse vídeo, é provável que você esteja passando por isso. E é por isso que hoje eu vim aqui te socorrer, para você ter... De novo. E é por isso que hoje eu vim te socorrer, para que você consiga entender um pouco mais sobre cada um dos materiais, o que diferencia eles e no final conseguir escolher qual que vai atender melhor a sua demanda hoje. Bom, quando a gente fala de cerâmica e porcelanato, é muito comum que muitas pessoas batam o olho nas duas peças e não consigam distinguir qual é a diferença dos dois materiais. Até porque, a primeiro olhar, essa diferença pode ser muito sutil, mas ela já começa aí logo na composição do material. Enquanto o porcelanato aí é composto de 30% de argila e 70% de pedras, a cerâmica é o contrário. É composto justamente de 70% de argila e 30% de pedras. E quando a gente olha apenas pelos materiais da composição, não é fácil distinguir os dois materiais. A gente sempre tem que olhar a proporção de cada um deles. Mas uma outra diferença aí sutil na fabricação dos dois materiais são os tipos de argilas que são utilizadas na hora da fabricação dessas peças. As cerâmicas costumam usar de 2 a 4 tipos de argilas diferentes, enquanto os porcelanatos usam de 7 a 10 tipos de argilas diferentes. E é justamente essa diferença aí de composição que faz com que cada um deles sejam recomendados para ambientes e situações diferentes. E é por isso que eu sempre falo por aqui, né, pessoal, que ter a ajuda de um profissional é fundamental, porque ele vai te ajudar a escolher além do preço e da estética do material. Ele também vai avaliar a funcionalidade e a durabilidade daquele produto onde ele vai ser aplicado. Então vamos lá, para facilitar aqui o desafio de escolher entre os dois materiais, eu trouxe um comparativo deles para vocês, então fique esperto. A primeira coisa a se fazer antes de começar aí a comparar os dois materiais é avaliar o ambiente em que esse material vai ser aplicado, porque a partir dessa avaliação você vai saber exatamente quais propriedades o revestimento precisa ter para atender ele muito bem e cumprir a sua função. Leve em consideração aí se a sua área é interna, externa, se é seca, se é molhada. Quais são os usos atribuídos a este espaço? Vale lembrar que ambientes molhados são ambientes como cozinha, banheiros, área de serviço. Todos esses ambientes em que a gente mexe e trabalha muito com água e que, consequentemente, esse piso vai ter contato, sim, constante com essa umidade. Esses ambientes vão exigir, obviamente, um piso que seja um pouco mais resistente aí a água. Já as áreas secas, que são quarto, sala, corredor, e esses ambientes que normalmente não se joga água, vão precisar de pisos mais rígidos e fortes para aguentar aí a alta circulação de pessoas, porque uma pessoa não fica andando no banheiro para lá e para cá, mas uma sala, um corredor, um quarto, geralmente é onde as pessoas caminham mais. Pensando dessa forma, existem duas características que marcam profundamente o porcelanato. Marcam profundamente, ele fica emocionado. Que é a durabilidade e a estabilidade térmica. E essa durabilidade ocorre pelo próprio processo de fabricação. Lembra que o porcelanato tem mais pedra do que argila em sua composição? E é justamente por utilizar aí materiais mais nobres em sua composição que ele adquire essa alta performance comparado com um piso cerâmico. Especialmente aí no caso dos porcelanatos técnicos, que são aqueles que não têm esmalte aplicado na superfície. Já esse desempenho térmico acontece porque o próprio material não absorve por si só muito calor. Por isso ele é muito indicado para ambientes quentes do país, já que
o próprio material vai ser responsável por refrescar aí um pouquinho o seu ambiente. Já a cerâmica, assim como o porcelanato, também tem as suas vantagens, e a disparada de todas elas é o preço. Mas ela também apresenta uma resistência não tão alta quanto o porcelanato, mas é uma resistência bem aceitável para ambientes residenciais. Em algumas regiões do país também, você tem mais facilidade de encontrar diversidade em pisos cerâmicos do que diversidade em pisos de porcelanatos, né? Uma outra vantagem muito alta do piso cerâmico é que, quando comparado com o porcelanato ele é muito recente no mercado do Brasil, principalmente, né? A cerâmica já é mais antiga, já existe uma tradição maior em piso cerâmico. O que isso significa na prática? Significa que você vai ter não só um custo menor na hora de adquirir esse material, mas também um custo menor na hora de pagar a mão de obra que vai aplicar esse material. Porque não necessariamente precisa ser uma mão de obra super especializada, já que a técnica é mais difundida entre as pessoas que já trabalham na informalidade no país. Como eu falei, embora a cerâmica não seja tão expressiva no fator resistência quanto o porcelanato, ainda existe um ponto ou outro em que ela se destaca nesse termo, como por exemplo a sua resistência à abrasão. E quando eu falo de resistência à abrasão, eu tô falando do próprio desgaste ali da superfície, seja pelo tráfego de pessoas, seja por ficar arrastando móveis em cima desse piso, ficar arrastando objetos pesados para lá e para cá. O desgaste da cerâmica comparado ao desgaste do porcelanato é superior, ela chega quase a zero em determinadas situações. E como eu falei, se você mora numa cidade pequena ou se você mora num bairro menor, é provável que você encontre maior diversidade em pisos cerâmicos do que em pisos de porcelanato. E com isso, você tenha mais opções estéticas aí do revestimento para ser aplicado na sua casa. Então, se você não é da vibe do piso igual na casa toda, gosta de colocar um piso diferente em cada ambiente, a cerâmica talvez vai ser sua melhor aliada. Agora, com relação ao acabamento durante a instalação, os processos eles são um pouquinho diferentes. Principalmente porque, geralmente, o porcelanato ele tem aquele acabamento retificado, né? Aquele corte reto, 90 graus de quina. Esse corte exige menos espaçamento entre uma peça e outra, enquanto a cerâmica normalmente tem aquele acabamento que a gente chama de bold, que é aquele acabamento arredondado, abaulado. Isso faz com que uma peça não tenha exatamente as mesmas dimensões da outra peça, diferente do corte retificado, que todas as peças são exatamente do mesmo tamanho. Com isso, as peças em acabamento abaulado, elas exigem um espaçamento maior e normalmente, esse espaçamento maior também serve para diminuir aí a diferença de tamanho visível entre elas. E aí, por causa disso, o curso de aplicação também vai variar muito, especialmente porcelanatos que às vezes possuem grandes formatos. Nesses grandes formatos você vai gastar menos com rejunte, mas provavelmente vai gastar mais com argamassa. Já a cerâmica possui normalmente pequenos formatos, mais uma vez economizando na argamassa, mas gastando aí um pouquinho mais no rejunte. Mas entre rejunte e argamassa, né, pessoal? O rejunte é bem mais barato. Agora, se a gente for falar de preço, eu acho que é justo comparar um porcelanato que tenha um tamanho semelhante a um piso cerâmico, né? Normalmente vai ser uma peça de 50 por 50 e às vezes até um pouquinho menor. Normalmente as cerâmicas elas param aí no 50 por 50, tem uma outra que passa disso. Mas se a gente for comparar mais ou menos a faixa de preço para pisos nessas medidas, a gente vai encontrar peças de porcelanato que podem variar de 60 a 400 reais o metro quadrado. Enquanto em contrapartida cerâmica, você encontra pela mesma dimensão um preço aí mais próximo dos 20 reais, 25 reais o metro quadrado. Agora, quando o assunto é limpeza, o porcelanato sai ganhando, né? Porque é muito mais fácil limpar um piso em porcelanato do que se pensa. Todas as peças são retificadas normalmente, com pouco espaçamento entre elas, garantindo um piso completamente liso. Para você limpar esse piso, um paninho úmido já resolve, né? Agora, um piso de cerâmico que geralmente tem a borda abaulada e espaçamento de rejunte, já é um piso que o paninho úmido não vai resolver. Você precisa passar uma vassoura, precisa usar um aspirador de pó, para depois vir com esse pano úmido. Então, se você precisa de facilidade de limpeza aí no seu ambiente, é melhor optar por um porcelanato.
Então vamos fazer um resumão antes da gente bater o martelo de qual o piso ideal. Eu vou aproveitar para acrescentar algumas informações. Desse lado, editor, coloca desse lado aqui. Pisos de porcelanato. Alta resistência à abrasão, física e química. Uniformidade de coloração, principalmente nos porcelanatos técnicos. Se você cortar eles ao meio, eles têm exatamente a mesma cor em todas as bordas. Isso significa que você pode usar a mesma peça para fazer inclusive acabamentos de rejunte. Ou se você for fazer uma bancada em porcelanato, você consegue fazer a rodopia e todos os cortes dessa bancada na mesma peça. Porque quando a gente tem um acabamento de cerâmica, por exemplo, em quina, que não acontece a meia esquadria, que é aquele corte chanfrado 45 graus para não aparecer o ladinho da cerâmica, no porcelanato não tem problema, porque a cor do corte vai ser igualzinha à cor da peça que está do lado. Então, se você não tiver uma mão de obra aí muito habilidosa, não vai ser um grande problema como seria se fosse um cerâmico. Facilidade de limpeza, conforto térmico e baixa absorção de água. E um extra é que geralmente o porcelanato é mais usado em pisos, mas ele também pode ser usado em paredes. Agora, do lado de cá, vamos falar da cerâmica. Durabilidade do material, não tanto quanto porcelanato, mas podemos incluir aqui facilidade de limpeza, isolamento térmico e acústico e segurança contra fogo. Então, gente, levando tudo isso que a gente falou até aqui, fica um pouco mais fácil escolher entre os dois materiais. Não esquece que o que precisa ser levado em consideração antes de bater o martelo é qual o orçamento que você tem disponível, qual o estilo de decoração mesmo que você pretende ter na sua casa, qual o ambiente da casa esse piso vai ser instalado, volume de tráfego, né, que quantidade de pessoas que vai caminhar ali por cima daquele piso diariamente. Então, com tudo isso em mente, a gente entende que se você precisa, né, de um estilo de decoração aí mais moderna, mais uniforme, além de precisar também de um revestimento que seja mais resistente, o porcelanato é sua escolha. Mas saiba que você vai precisar desembolsar bem mais do que você desembolsaria por um piso cerâmico. Agora, se você não precisa e se preocupar em nada muito focado em resistência de alta performance, nesse caso, você pode facilmente escolher um piso cerâmico. Até porque aí você vai conseguir economizar um dinheirinho. E quem não gosta, não é mesmo? Bom, e se mesmo depois disso tudo aí, desses conselhos todos, você ainda tá com dúvida, não se preocupe. Eu fiz esse outro vídeo aqui, que eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar, falando sobre qual o piso ideal para cada ambiente da sua casa, que é um complemento desse vídeo aqui. Então, se você está estudando esse assunto, não deixe de assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que ele vai contribuir muito aí na sua escolha. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou. Era isso, um beijo, tchau, com Deus!